Cumprimento a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo entendimento. Hoje o nosso podcast vai falar de um homem chamado Zaqueu. E para isso a gente vai ler o texto de Lucas 19, de 1 a 10, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, por curiosidade, largou o seu posto só para ver Jesus passar. Mas ele era tão pequeno de estatura, mas ele não era só pequeno de estatura, ele era também pequeno de caráter. E a multidão o impedia de ver Jesus passar. E ele estava muito curioso. E como ele queria ver Jesus, ele deu um jeitinho e subiu numa árvore. Quantas vezes saímos do nosso comodismo e também queremos ver Jesus, mas não conseguimos porque há uma multidão à nossa frente, multidão de problemas, multidão de mágoas, multidão de vícios, multidão de ressentimentos, multidão de erros. Até conseguimos ver Jesus de cima da nossa árvore, mas o mérito é está em descer da árvore, descer do pedestal da hipocrisia, descer do pedestal do orgulho, da soberba e de tantos pedestais que construímos à nossa volta, que funcionam como verdadeiros muros. E de nossos pedestais não escutamos o chamado, não vamos ao encontro verdadeiro com Jesus. De nossos pedestais não conseguimos compreender que não somos nada sem Jesus, porque Ele mesmo nos disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Podemos crescer em estatura, em poder, financeiramente, socialmente, que continuaremos pequenos como Zaqueu. Mas nossa alma continua tendo sede de ter esse encontro pessoal com Jesus. No versículo 5 diz: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que hoje eu fique em sua casa. Então Jesus se convidou para entrar na casa do pecador, do publicano, do cobrador de impostos. Jesus sempre se convida para entrar em nossa casa e em nosso coração. Lá em Apocalipse 3, o que diz? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, Jesus sempre bate à nossa porta querendo entrar. Ele sempre bate à porta do nosso coração para fazer morada no nosso coração. Nós temos que ter a coragem e a disponibilidade de Zaqueu. Temos que descer da árvore, temos que descer do nosso pedestal. Temos que receber Jesus em nossa casa e em nosso coração. Ele não fará cobranças, ele só quer nos restaurar, ele quer restaurar a nossa vida por inteiro. Ele quer nos restaurar como pessoas para voltarmos ao nosso estado original pela qual fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Ele nos mostra a condição de termos sido criados à sua imagem e semelhança.
E Zaqueu se transformou. Zaqueu, porém, no versículo 8 diz: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele estava dizendo: Senhor, jogarei fora o que não presta, devolverei o que roubei, farei uma faxina na minha vida e na minha alma, serei um novo homem depois de ter me encontrado contigo, Senhor. Foi isso que Zaqueu disse. Eu não preciso mais defraudar ninguém, eu não preciso ter o que não me é por direito, e o que eu tenho eu posso dividir com os pobres, com os necessitados. E a generosidade de Jesus entrou na alma de Zaqueu. A luz de Jesus dissipou as trevas de Zaqueu. E Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa. Por que Jesus não lhe disse isso quando ainda estava em cima da árvore? Ou mesmo assim que ele desceu, estava lá no chão? Jesus só disse quando Zaqueu abriu a sua casa e o seu coração para ele e demonstrou que tinha sido transformado. Zaqueu era um homem rico, mas com a vida vazia, vazia de Deus, vazia de princípios éticos, vazia de bondade, vazia de tudo. Mas no fundo daquele coração havia o desejo do encontro com o Salvador. Mesmo os que se drogam, os que se embebedam, os que se prostituem, os que roubam, os que defraudam alguém, há no fundo, lá no fundo do coração deles, uma sede que só Jesus pode saciar. Chega de bengalas, chega de apoios inúteis, de anestésicos para a dor. A droga e o álcool nada mais são do que anestesias inúteis para o sofrimento e para os traumas. Nós precisamos é de Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se despiu da sua divindade e se fez humano para que pudéssemos tocá-lo e conhecê-lo. Se você vive triste e sua vida é vazia, não busque culpados, nem nenhum tipo de fuga ou subterfúgio. Quem fica nas desculpas não quer ver Jesus, nem é capaz de subir na árvore, quanto mais descer. Jesus entrou na vida de Zaqueu antes que ele se transformasse. Jesus passou, parou, entrou e ficou. E Zaqueu segurou na mão de Jesus e permitiu que ele fizesse morada em seu coração. Zaqueu abriu o seu coração e seus ouvidos para escutar Jesus falar com ele. Hoje veio a salvação a esta casa. Era um pequeno homem, mas teve uma grande visão. No mundo existem 2 tipos de pessoa, as que têm visão e as que não têm. Para se ter uma grande visão, não é necessário ser inteligente ou culto. É necessário olhar na direção certa. Quais as características de uma pessoa de grande visão? Primeiro, não se inibe com suas limitações. Zaqueu era de baixa estatura, mas não desistiu de seu alvo. Ele queria ver Jesus e procurou meios para alcançar o seu objetivo. Segundo, olhar na direção certa. Terceiro, enxergou além do que se vê. Zaqueu viu que quem estava passando não era apenas um profeta, ou um mestre, ou um falso Messias, e sim o verdadeiro Messias. Zaqueu viu a possibilidade de salvação. Ele viu além do que os olhos dele podiam ver. Quarto, ele investe naquilo que crê. Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. Às vezes se tem a visão, mas a gente se sente incapaz de investir na visão para poder realizá-la. A vida sem uma visão se torna superficial e sem paixão. Não se deixe vencer por suas limitações. Vença-as. Não procure a direção errada. Olhe na direção certa onde Deus está. Submeta seus sonhos e sua vontade ao Senhor, que tudo sabe e que nos ama com um amor que excede todo entendimento. Procure ver além dos seus olhos,
além do que os seus olhos podem ver. E tenha coragem para investir naquilo que você crê. Faça como Zaqueu. Permita que Jesus transforme a sua vida. Deixe ele fazer morada dentro do seu coração. Deixe ele reinar em você. Deixe ele cear com você. Deixe ele preparar um banquete para você. Porque é isso que ele quer fazer. Mas você tem que permitir. Permita que a salvação de Jesus entre na sua casa e na sua vida. Permita que o Deus da vida reine na sua família, reine em você. Essa é a minha oração por mim e por você. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.